epidemia da Ilha Maurício. Há alguns meses, um dos nossos médiuns, o senhor T, que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização dos espíritos, nos disse que naquele momento a Ilha Maurício estava sendo devastada por uma terrível epidemia que dizimava a população. Esta previsão realizou-se, até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta datada de 8 de maio, da qual extraímos as passagens seguintes. Então aqui, agora, o Kardec vai começar a ler a carta. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos fulminar. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. De repente, uma moléstia estranha irrompe nesta pobre ilha. Uma febre sem nome que reveste todas as formas. Começa suavemente, depois aumenta e derruba todos os que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Até agora, nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que prostram e torturam durante 12 horas no mínimo, atacando cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal-estar cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado até o próximo acesso. E assim se vai, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal, ou seja, leva à morte. Para mim, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Vou dar-vos uns exemplos das infamas que aqui se passam. O quinino, em dose muito forte, detém os acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de interromper, pelo menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Os negociantes e os farmacêuticos o tinham em certa quantidade. Eles custavam 7 francos, mas depois da epidemia já estão vendendo a 15, quer dizer, os comerciantes explorando aí a venda do quinino. E aí ele fala, assim, só os ricos podiam comprar e aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Que dizeis disso? É a história. Ainda neste momento, o quinino chega em quantidade. As farmácias o têm em abundância, mas não querem vender a dose por menos de 12 francos. Por isso os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Isso prolonga a minha existência. Mas, como receio, se as recaídas continuarem, caro Senhor, palavra de honra, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nela tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade de que estou na Ilha Maurício. Agora é Kardec falando, hein, gente? Kardec falando. Kardec.
É preciso ser espírita de verdade para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença, quando ela estende seus malefícios em redor de nós e quando se sentem os seus ataques. É que, em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal qual só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que dá ela mesma, é um poderoso preservativo, como foi dito a propósito da cólera, revista de novembro de 1865. Isso não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados. Mas em tais casos, eles têm sido até agora os menos atingidos. Escusado dizer que se trata de espíritas de coração. E não só dos que o são em aparência. O que o Kardec está comentando aqui, gente? Sobre os efeitos da fé sobre o sistema imunológico. É isso. Não é? A consciência da imortalidade da alma, a fé no futuro. Ele conclui esse comentário, depois de elogiar esse espírita, né? Ele diz assim: os flagelos destruidores que devem causar danos à humanidade, não sobre um ponto do globo, mas em toda parte, são em toda parte pressentidos pelos espíritos. É julho de 1867. E o que Kardec está dizendo? Que esses flagelos iriam atingir toda a humanidade. E que os espíritos já estavam anunciando isso. Já estavam anunciando isso. E é exatamente o que nós estamos vivendo agora. E está só no começo. Não é para ninguém ter medo, não. Está só começando. Está só começando. E aí o Kardec vai citar, ele coloca aqui uma mensagem espiritual de um espírito, Dr. Demer, que vai comentar sobre isso. E aí eu vou ler 2 parágrafos só, Fabiano, porque é maravilhosa essa mensagem. Entramos cada vez mais no período transitório, que deve levar à transformação orgânica da Terra e à regeneração de seus habitantes. Os flagelos são os instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinado a marchar para frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com seu novo estado. Para extirpar elementos gangrenados, ou seja, certas estruturas que esclerosaram, que morreram, que necrosaram. Ele diz assim, ó, cada órgão, ou melhor, dizendo, porque ele estava comparando a um corpo, Deus fazendo uma cirurgia. Isso, ele está comparando a humanidade a um corpo em que cada região da Terra é um órgão. E a gente viu mesmo, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um tanto, cada hora pegando regiões específicas, né? Aqui, a epidemia sob todas as suas formas, ali a guerra, acolá a fome. Cada um deve, pois, preparar-se para suportar a prova nas melhores condições possíveis, melhorando-se e se instruindo, a fim de não ser surpreendido de improviso. Algumas regiões já foram provadas, mas seus habitantes se equivocariam redondamente se fizessem na era calma, que vai suceder a tempestade, para recaírem nos seus antigos erros. É uma pequena trégua que lhes é concedida para entrarem num caminho melhor. Se não o aproveitarem, o instrumento de morte o experimentará até os trazer ao arrependimento. Bem-aventurados aqueles
a quem a prova feriu de começo, porque terão para se instruírem não só os males que sofreram, mas o espetáculo daqueles seus irmãos em humanidade que, por suas vezes, serão feridos. Esperamos que um tal exemplo lhes seja salutar e que entrem sem hesitar na via nova que lhes permitirá marchar de acordo com o progresso. Seria desejável que os habitantes da Ilha Maurício não fossem os últimos a tirar proveito da severa lição que receberam. A 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Porque você pensa, por exemplo, o coronavírus está matando. Qual que é a utilidade física disso, né? Qual que é o benefício para o corpo físico disso? Aí os espíritos dizem, tem. Mudam, por vezes, as condições de uma região. Mas, em muitos casos, o bem que deles resulta, só gerações vindouras o experimentam. Aí vem a 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Claro, pandemia, guerra, fome, revoluções sociais, né? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Olha isso, gente. Exercitar a sua inteligência. Demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. E que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os espíritos respondem, enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Olha isso. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E essa é maravilhosa, que é a 738, letra A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem quanto o homem perverso. Será justo isso? Será justo? Agora no Covid, está desencarnando pessoas maravilhosas e pessoas perversas. Será que isso é justo? Aí os espíritos respondem, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa ele pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Olha isso aqui, pessoal. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. E todos nós somos espíritos. Esses são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens,
O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Queridas amigas e amigos, nós não estamos minimizando a dor de ninguém. Nós não estamos tripudiando do sofrimento, da tristeza, porque enterrar um ente amado é uma profunda dor. Mas essa é uma dor que faz parte da nossa condição de encarnados. E a doutrina espírita, ela não retira a dor. A doutrina espírita, ela nos ajuda a tirar o desespero. A dor, nós vamos passar por ela com dignidade, com resignação, com respeito a Deus, com amor à vida. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.